Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Alguém me dá um retorno aí para ver se meu áudio está funcionando direitinho? Bom dia. Bruna, tá me ouvindo, Bruna? Bom dia. Tá de boa, meu áudio tá certinho, né? Tá sim. Beleza. Beleza, bom dia. Bom, galera, Bruna, bom dia. Ana Laura, bom dia. Ariane, Bianca, Egon, bom dia. Marcela, Maria Eduarda, olha, até ela tá aí hoje. Berlande Bazar, bom dia. Nicole, Rafaela Freitas, a Laís, Gabriela Cristina. Beleza, galera. Ó, quem entrou depois aí, receba meu bom dia, tá? Receba meu bom dia. Ótimo. Oi, Bom dia. bom Deixa eu te dia. perguntar, o senhor já postou aula de sábado? Sabe que eu não lembro? Depois o senhor dá uma olhadinha pra mim. Tá, Tá certinho. bom, Se eu obrigada. não postei, eu posto hoje, tá? Então tá bom, obrigada. Olha, eu fiquei sabendo que a sua internet não estava funcionando direito. Nossa, a Clarice tá me dando uma dor de cabeça, eu vou ter que trocar de internet. E minha mãe tá querendo mudar de casa, então eu vou ter que ficar com essa internet Por enquanto, horrível né? por enquanto até eu mudar de casa. Nossa, vou ter Oriane, que eu até falei para a Carolzinha falar para você, se você quiser ir lá na escola assistir aula, pode, viu? mesmo, nossa, porque minha internet tá horrível, Não, Carol, tá pode. horrível. Pode usar os nossos laboratórios lá. Nossa, então eu vou lá, porque eu tô tendo que usar pelo computador normal, sabe? Porque no notebook não pega nenhum sinal. Tá? Ó, só dá uma ligadinha lá para Camila, porque não pode ter muita aglomeração, né? Então a gente vai deixar você lá no laboratório, quietinha, bonitinha, tem bastante computador lá. Ah, não, foi bom saber disso. Vou até conversar com minha mãe. Eu só vou esperar eu melhorar de uma alergia que eu tô. Nossa, eu tô muito ruim da alergia. Aí eu começo a frequentar lá. Obrigada, viu? Beleza. Galera, bom dia para todo mundo. Ó, hoje o assunto nosso vai ser isomeria. Ó, hoje ainda, Claudinho, falando nisso, hoje tá aberta de que horas a que horas? O dia inteiro? do dia inteiro. Pra pegar a apostila? Isso, tá aberto, Não, então tá. tá? Gente, parece que tá atendendo de terça e quinta, né? Não é isso? Sim. É, porque, gente, isso daí é uma determinação da vigilância, viu? Então, de terça e quinta a gente faz esse atendimento aí ao público. Então, uma frescura, né? Escola é o que eles estão mais pegando no pé. Gente, então vamos lá. O assunto hoje, isomeria, é um assunto bem facinho e eu preciso matar, gente, essa isomeria plana hoje, tá? Vamos lá então, ó. O que é isomeria? Gente, fácil. É o fenômeno no qual substâncias de mesmas fórmulas moleculares, apresentam estruturas ou atividades ópticas diferentes. Tá? Essa atividade óptica aqui, a gente vai ver nas outras aulas. Hoje, você tem que se preocupar com essas estruturas diferentes. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui. Ó, eu tenho aqui esse composto da esquerda, esse composto da direita. Você pode olhar, eles têm estruturas diferentes. Tá certo? Ó, estruturas diferentes. Só que a fórmula molecular é a mesma para os dois. Isso na química a gente chama de isomeria. Tá? Então, isomeria é quando a gente tem mesmas fórmulas moleculares e estruturas diferentes. Legal? Gente, tem dois tipos grandes de isomeria. Tem a isomeria plana, também chamada de isomeria constitucional, e tem a isomeria espacial. Estéreo significa espaço. Então eu posso chamar também de estereoisomeria espacial, tá? Então, ó, isomeria plana, isomeria espacial. Isomeria plana, isomeria espacial. A plana também é chamada de constitucional, a espacial também é chamada de estereoisomeria. Na isomeria plana, nós temos 5 casos. Tem a isomeria plana de função,
isomeria plana de cadeia, isomeria plana de posição, metameria e tautomeria. Na isomeria espacial, eu tenho a isomeria cis-trans e a isomeria ótica. Vamos estudar tudo isso a partir de agora. Gente, só uma observação: na isomeria plana, a gente consegue ver pelas fórmulas planas que eles são isômeros, né? Que os compostos são isômeros. Na isomeria espacial, não. Por exemplo, ó, em isomeria ótica, você vai saber quantos isômeros óticos o composto tem, mas você não consegue desenhá-los porque a diferença está no espaço e não no plano. Joia? Agora, um detalhezinho que eu queria falar para você. Tem uns alunos que fazem uma confusãozinha aqui. Tem um conceito na química que eu chamo de alotropia. Alotropia é quando um único elemento químico forma substâncias simples diferentes. Isso é alotropia. Tá? Existem 4 casos de alotropia: carbono grafite e carbono diamante, certo? Oxigênio e ozônio, legal? Fósforo vermelho e fósforo branco, o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Isso que está aqui na tela é alotropia. Você tem 2 ou mais substâncias simples diferentes vindas de um mesmo elemento químico. Esse conceito é o conceito de alotropia. Agora, isomeria é quando você tem substâncias compostas diferentes, mas com a mesma fórmula molecular. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho o etanol e o metoximetano. São 2 substâncias compostas diferentes, só que elas têm as mesmas fórmulas moleculares. Então, aqui nós temos um caso de isomeria. Gente, então, só para deixar claro a diferença entre a alotropia e a isomeria, tá? Hoje, a meta é falar da isomeria plana ou isomeria constitucional. Pelo menos, se eu não acabar, eu dou uma adiantada legal para terminar, né, na próxima aula. A isomeria plana ou isomeria constitucional, como eu disse para você, tem 5 casos: isomeria plana de função, isomeria plana de cadeia, isomeria plana de posição, metameria ou tautomeria. Galera, essas 5 sequências aí, você tem que conhecer, inclusive nessa sequência, tá? Ó, função, depois cadeia, depois de posição, depois de metameria, depois de tautomeria. Por que que tem que ser exatamente nessa posição? Porque eu vou falar para você que na isomeria plana é a diferença entre os compostos que decide o tipo de isomeria. Por exemplo, ó, vamos supor que 2 compostos sejam de funções diferentes. Então, você diz que é isomeria de função. Vamos supor que as funções sejam as mesmas. Então, não é de função. Agora, se as funções forem as mesmas e as cadeias forem diferentes, é de cadeia. Tá? Se a função for a mesma, a cadeia for a mesma e a posição for diferente, é de posição. Então, gente, ó, dica: na isomeria plana, a diferença entre as substâncias nos dá o tipo de isomeria. Beleza? Olha lá, ó, se forem diferentes funções, é isomeria, né, de função. Se forem diferentes cadeias, de cadeia. E assim por diante. Tá legal? Então vamos começar com a isomeria plana de função. Gente, ocorre entre compostos que apresentam mesmas fórmulas moleculares, porque senão nem isomeria vai ser, certo? E como eu estou trabalhando a isomeria de função, a diferença tem que estar na função. Beleza? Exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho aqui 2 compostos com mesma fórmula molecular, C2H6O, C2H6O, só que um pertence a uma função, o outro pertence a outra função. Como eles são de diferentes funções, é isomeria plana de função. Bruna, bom dia de novo. Bom dia. A que função pertence o composto da esquerda? É um álcool. E o da direita? É um éter. Nome do álcool, nome oficial do álcool.
Etanol. Nome oficial do éter. Metoxmetano. Isso. Ó, os dois têm a mesma fórmula molecular e estruturas diferentes. Os dois são isômeros, certo? Como um pertence a uma função, outro pertence a outra função, você vai falar que é isomeria plana de função. Certo, Bruna? Certinho. Agora, vamos ver se você vai lembrar. Tem 3 casos, ó, não são os únicos, tá? Mas tem 3 casos muito importantes de isomeria plana de função. Lembra comigo? Uai, um tá aí, né? Álcool e éter. Beleza, garota? Deixa eu pensar. Aldeído também tem? Aldeído tem. E cetona? Isso, aldeído e cetona. Isso. E o outro caso? Outro caso. Ácido. Ácido, só ácido? Ácido. E éster? Isso, ácido e éster. Perfeito. Ó, principais casos de isomeria de função: álcool e éter. Se você tiver um álcool com 5 carbonos e um éter com 5 carbonos, gente, certeza, eles são isômeros. Aldeído e cetona. E ácido carboxílico e éster. Por que é importante saber esses 3 conjuntos aqui, essas 3 duplas aqui? Pelo seguinte, ó, tem um exercício que o cara coloca assim: de todos os isômeros, por exemplo, com fórmula C4H10O, por exemplo, certo? Não tem jeito de olhar a fórmula molecular e saber qual é a função, não tem jeito, você tem que ir testando. Então vamos supor que você pegou a fórmula molecular que ele deu e descobriu o que é um álcool. Se é um álcool, com certeza é um éter. E um detalhe: se é um álcool, não é um aldeído, não é uma cetona, não é uma... Você entendeu? Se for um aldeído, com certeza é uma cetona e não é o resto. Então, se você conseguir lembrar esses 3 conjuntos aqui, seria interessante: álcool e éter, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster. Exemplo, olha aqui. Eu tenho aqui o etanol, tenho o metoximetano, aquele do início, né? Aqueles 2 do início. Gente, me ajuda. Os 2 têm fórmula C2H6O. Os 2 têm a mesma fórmula molecular. As estruturas são diferentes. Eles são isômeros. Como um pertence a uma função, o outro pertence a outra função, como eles são diferentes quanto à função, é um caso de isomeria plana de função. Joia? Outro exemplo. Peguei aqui, ó, C3H6O, C3H6O, e as estruturas são diferentes. Um é um aldeído, o outro é uma cetona. Então, aqui tem isomeria plana de função, porque eles são de funções diferentes. Então, no vestibular, se o cara te der 2 formas estruturais e pedir para você dizer se tem isomeria plana, você vai olhar se eles têm a mesma fórmula molecular. Beleza? Aí, gente, depois, para saber o tipo, você tem que olhar a diferença. Como eles são de diferentes funções, isomeria plana de função. E o terceiro caso, ó, os 2, C3H6O2, ó, os 2, mesma fórmula molecular. As estruturas são diferentes. Então, aqui eu tenho isomeria. Como um pertence a uma função, outro pertence a outra função, como as funções são diferentes, é isomeria plana de função. Tudo bem até agora ou não? Carolzinha, de boa? De boa. Tá com dor de cabeça ainda ou não? Tô um pouquinho. Beleza. Gente, agora, isomeria de cadeia. Um dia muito triste. Eu tô morrendo de tristeza, Carol. Ó, gente, isomeria de cadeia. O que vai acontecer agora? Bom, os compostos têm que ter mesmas formas moleculares, porque senão nem isomeria eles, né, vão ter. Eles têm que ter mesmas funções, porque senão vai ser isomeria de função. Carolzinha, se é isomeria de cadeia, onde tem que estar a diferença? Na cadeia. Exatamente. Olha lá, ó, na isomeria plana de cadeia, os compostos isômeros têm que ter diferentes cadeias. Como assim diferentes cadeias? Um cadeia aberta, outro cadeia normal, fechada, um cadeia ramificada,
outro cadeia normal, um cadeia saturado, outro, certo? As cadeias têm que ser diferentes. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Ó, peguei aqui esses dois compostos, eles têm, ó, C4H10, mesma fórmula molecular, então são isômeros, eles são da mesma função, os dois são hidrocarbonetos, só que um tem cadeia normal, o outro cadeia ramificada, tem diferentes cadeias, então é isomeria plana de cadeia. Mais um exemplo, ó, mesma fórmula molecular, mesma função, só que um tem cadeia fechada, outro cadeia aberta, tem diferença na cadeia, isomeria plana de cadeia. Gente, ó, eu tô assim, sei lá, dando uma agilizadinha aqui, porque não tem muito segredo, mas a qualquer momento você pode me interromper, viu? Ou com o microfone ou pelo chat. Pintou alguma dúvida? Para e me pergunta. Agora, isomeria plana de posição. Carolzinha, vamos nesse daqui junto de novo, ó. Isomeria plana de posição. O que vai ter que acontecer aqui para ter isomeria plana de posição? Tem que ter a mesma fórmula molecular. Beleza. A mesma função. Beleza. A mesma cadeia. Beleza. E a diferença vai ser na posição. Agora, ó, não pode esquecer, Carolzinha, diferença na posição ou de um grupo funcional, ou de um radical, ou de uma insaturação. Certo? Então vamos fazer um exemplo. Ó, dá uma olhada aqui, Carol. Esse daqui, C6H14, e esse também. Mesma fórmula molecular. Aqui tem isomeria. Esse daqui é um hidrocarboneto. Esse também. Eles são da mesma função. Então não é isomeria de função. Vamos ver se é de cadeia. Cadeia aberta, cadeia aberta. Cadeia ramificada, cadeia ramificada. Cadeia saturada, cadeia saturada. Cadeia homogênea, cadeia homogênea. Se você classificar as duas cadeias, elas terão exatamente as mesmas classificações. Não é isomeria de cadeia. O que está diferenciando aqui? Aqui eu tenho o radical, o metil, no carbono 3, aqui eu tenho o metil no carbono 2. Tá? Tem diferença na posição de um radical. Então, aqui eu tenho um caso de isomeria plana de posição. Posição. Carolzinha, de boa até agora? De boa. Deixa eu só ver se eu tenho mais um exemplo. Tenho. Ó, aqui eu tenho mesma função, ó, ácido carboxílico, C-OH, ácido carboxílico. As cadeias são iguais, né? Ó, aqui eu tenho uma cadeia aromática ramificada aqui também, só que a posição do metil mudou. Aqui está no carbono 2, aqui está no carbono 4. Mudou a posição de um radical, isomeria plana de posição. Agora, Carolzinha, não sei se você vai lembrar. Ó, a isomeria plana de compensação, ela é muito parecida com a isomeria de posição. Só que na metameria, né, na compensação, se você chamar de posição, está errado. Vamos ver se você vai lembrar, Carol. Primeiro, tem que ter mesma fórmula molecular. Continue. Mesma função. Beleza. Mesma cadeia. Beleza. E a diferença vai ser na posição de heteroátomo, eu Perfeito. Acho. Perfeito. É isso aí. Ó, deixa eu voltar só um pouquinho aqui rapidinho, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, se a diferença tiver na posição do grupo funcional, do radical ou de uma insaturação, você fala que é isomeria de posição. Agora, quando a diferença está na posição do heteroátomo, aí você não fala que é de posição. Se falar que é de posição, está errado. Tem que falar que é isomeria de compensação ou metameria. E, Carol, o que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono e hidrogênio? Que fica entre carbonos. Ah, ok. Certo? É o átomo diferente de carbono que está entre carbonos. Joia? Por exemplo, ó, o oxigênio ele pode ser um heteroátomo, mas se ele estiver entre carbonos. Tá? Então vamos olhar um exemplo aqui. Ó, 4 carbonos, 3, 5, 7, 9, 12 hidrogênios, 12 hidrogênios. Certo? Um oxigênio, as fórmulas moleculares são as mesmas. É isomeria.
certo? Porque a forma molecular é a mesma e a estrutura é diferente. É isomeria. É isomeria. Agora, vamos dar uma olhadinha. Ó, esse daqui pertence à função éter. Este aqui também pertence à função éter. Não é de função. Esse tem cadeia aberta, aberta. Normal, normal. Saturada, saturada. Heterogênea, heterogêneo. As cadeias têm exatamente as mesmas classificações. Não é de cadeia. As cadeias são iguais. Aqui, eu tenho o heteroátomo entre os carbonos 1 e 2. Aqui o heteroátomo mudou de posição. Então, nós temos diferentes posições de um heteroátomo, no caso, o oxigênio. Então, aqui, se eu falar de posição, eu errei. Eu tenho que falar que é isomeria de compensação ou metameria. Maria Eduarda, você está com o microfone hoje, Maria Eduarda? Acho que não. Então, gente, ó, quando a diferença está na posição do heteroátomo, tem que falar que é metameria. Tudo bem, Maria Eduarda? Beleza. Qualquer dúvida pode me interromper aí pelo chat, viu? Certo? Gente, deixa eu colocar mais um exemplo aqui, ó. Mais um exemplo. Eu tenho aqui duas aminas, C4H11N, as duas, mesma fórmula molecular, elas são isômeras. Tá certo? Agora vamos ver o tipo. Bom, se uma é amina, a outra também é amina, se são da mesma função, não é de função. A cadeia da de cima, aberta, aberta, normal, normal, saturada, saturada, heterogênea, heterogênea. Gente, as cadeias são exatamente iguais. O que está diferenciando um composto do outro? A posição do nitrogênio. O nitrogênio é heteroátomo nas duas cadeias? Sim. Se mudou a posição do heteroátomo, é isomeria de compensação ou metameria. Samantha, tá me entendendo direitinho, Samantha? Tô sim. Beleza. Ariane, de boa até agora também? De boa. Samantha, você lembra Oi. essa mina aqui, a de cima, é primária ou secundária? É secundária. E a de baixo? Secundária também. Beleza, garoto. Agora, gente, pelo amor de Deus. Pera aí que alguém tá me chamando aqui. Deixa eu ver se é dúvida, gente. Só um minutinho. Tadã! Maria Eduarda. Tem que ser, porque ela só aparece na química orgânica. A química orgânica sempre vai ter carbono. Tá certo? Ok, Maria Eduarda? Não sei se eu te respondi aí, mas sempre, carbono sempre vai ter, porque nós estamos estudando química orgânica. Só que na isomeria de posição, vai ser diferente na posição de um radical, certo? Ou de um grupo funcional, ou de uma insaturação. Porque se a diferença for na posição do heteroátomo, aí não se fala que é de posição. Aí é metameria ou compensação. Ô, Bruna, agora eu vou precisar de você aqui, por favor. Bruna. Oi. Ó, esse exemplo que eu vou passar agora, ele causa alguns probleminhas, tá? Então eu vou chamar a atenção aqui, ó. Coloquei até cuidado. Ó, esse composto da esquerda pertence a qual função, Bruna? C dupla O H é um éster. É um éster. E o da direita? C dupla O é também Também é um éster. éster. É um éster. Agora, Bruna, presta atenção, por favor. Os dois têm a mesma forma molecular, são isômeros, mesma função, não é de função. A cadeia do de cima é aberta, aberta, normal, normal, saturada, saturada, heterogênea, heterogênea. Cadeia igual, não é de cadeia. Agora, Bruno, cuidado. Ó, esse daqui é o grupo funcional do éster. Ele mudou de posição, tá vendo, Bruna? Só que é o seguinte, no grupo funcional do éster, eu tenho um heteroátomo. Eu tenho o oxigênio que está entre carbonos. Quando muda a posição do grupo funcional do éster, muda a posição do heteroátomo, tá? A IUPAC, ela dá uma preferência
do heteroátomo em detrimento do grupo funcional como um todo. Então, nesse caso aqui, mudou a posição do grupo funcional, mudou. Só que mudou a posição do heteroátomo. O heteroátomo, ele prevalece sobre o conjunto. Então, como houve mudança na posição do heteroátomo, a gente diz que, nesse caso, é metameria ou isomeria de compensação. Bruna, certo ou não? Certinho. Então, ó, eu estou meio preocupado porque o aluno olha, fala, nossa, mudou a posição do grupo funcional. E não é mentira, mudou mesmo. Só que o heteroátomo, no éster, eu vou repetir, ele prevalece sobre o conjunto. Tá? Como mudou a posição do heteroátomo, nesse caso eu chamo de metameria ou isomeria de compensação. Bruno, eu posso ficar tranquilo que não vai esquecer isso? Não. Beleza. Eu não posso ficar tranquilo ou não vai esquecer? Não, não vou esquecer. Pode ficar tranquilo. Beleza. Gente, deixa eu só ver aqui só um minutinho. Ah, não tem. Ah, Maria Eduarda, beleza. Eu falei para você, Maria Eduarda, que qualquer dúvida você pode me interromper, tá? Pode me interromper. Joia? Gente, internet, quando faz um tempinho de chuva, todo mundo tem esse problema aí. Bom, agora eu vou falar sobre a tautomeria, ou isomeria dinâmica. Gente, eu gostaria que alguém lembrasse para mim aí, para ter tautomeria, sempre tem que ter pelo menos uma função. Qual é a função? Qual é a função da química orgânica que sempre sofre tautomeria? Enol. Enol, isso. Para ter tautomeria, precisa ter enol. Gente, a tautomeria também é chamada de isomeria dinâmica. Carolzinha, e o que é enol mesmo? É hidroxila em carbono insaturado. Insaturado por dupla. É isso mesmo. Então, ó, a tautomeria, ela sempre ocorre com enol. Gente, precisa ter enol. Agora, Carol, você lembra entre enol e quem? Aldeído e enol e cetona. Isso, garotinha. Ó, tem dois casos. Tem a isomeria, tautomeria entre enol e aldeído, e tem a tautomeria entre enol e uma cetona. Veja que sempre tem que ter enol. Pode ser enol aldeído ou enol cetona. A gente chama a tautomeria também de isomeria dinâmica. Então, nesse caso aqui, ó, eu digo que é uma tautomeria aldoenólica, aldeído-enol. E embaixo é uma tautomeria cetoenólica, cetona-enol. Joia? Galera, deixa eu te mostrar por que tem tautomeria. Você vai entender de boa, porque não é muito simples. Mas eu vou interagir com alguém. Rafaela, você está com o microfone hoje, querida? Bom dia, Rafinha. Rafaela? Bianquinha, tá com o microfone? Tô. Bianca, tá bem mais perto que sua irmã, hein? Ah, parece que ela mandou um recado aqui, que hoje ela tá... Ah, beleza, Rafinha, beleza, sem problemas. Então vai acompanhando a sua irmã aí. Ô, Bianca, a que função pertence esse composto aqui da esquerda? Enol. Isso, garoto, tá sabendo ler direitinho, hein? Enol. Agora explica por que é enol. Tem hidroxila ligado em carbono insaturado por dupla. Beleza, menina, garota, legal. Agora, Bianca, vamos pensar um pouquinho. Presta atenção. Quando tem uma dupla, como é que era mesmo? Uma ligação era... Como assim? Quando tem uma dupla... Ah, tá. Isso. Uma é sigma. E a outra é pi. Qual delas é a fraca? A sigma. A pi. A pi. A pi. A sigma é forte. Gente, sigma é essa letra aqui, viu? Ó, sigma. E essa daqui é pi. A sigma é forte e a pi é fraca. Bianca, como a pi é fraca, ela pode se movimentar na cadeia e pode ser quebrada. Tá? Agora, ó, vamos pensar um pouquinho. Ó, ela está aqui. Deixa eu apagar a sigma para ficar só com a pi. Ó, Bianquinha, ela está, a ligação pi, ela está entre dois carbonos. Só que aqui, ó, eu tenho um oxigênio, tá vendo, Bianca? Sim, tô vendo. Quem é mais eletronegativo, o oxigênio ou o carbono? O oxigênio. Então, o oxigênio,
ele tem mais força para atrair elétron. Eletronegatividade mede a tendência em atrair elétrons. O oxigênio, ele tem mais força que o carbono para atrair elétrons. Então, olha só o que vai acontecer, Bianca. Tá vendo essa ligação aqui, ó, π? Tá vendo aqui? Tô. Ela vai ser atraída pelo oxigênio. Por que ela vai ser atraída pelo oxigênio? Porque o oxigênio tem mais força para atrair elétrons. Então, o oxigênio vai puxar a ligação dupla para ele. A ligação dupla vai sair daqui e ela vem aqui para cima. Só que o oxigênio só pode fazer duas ligações. Quando ele puxa a ligação π para ele, esse H tem que sair dele e ir lá para o carbono. Entendeu? Mas veja, se a dupla vier para cá, vai ficar C dupla O. Aqui já tem um H. Aí, o hidrogênio vai para lá, fica aqui um CH3. Essa função aqui é aldeído. Tá? Então, a gente diz que, nesse caso, o enol, por tautomeria, deu origem a um aldeído. Certo? Aí você pode pensar assim, mas peraí, enol é de uma função, enol. Aldeído é de outra função. Eles são de funções diferentes. Então, eu vou chamar de isomeria de função. Não, não pode. Na isomeria de função, realmente as funções são diferentes. Só que os compostos, eles são separados. Nessa isomeria aqui, você tem duas funções diferentes, mas eles estão no mesmo sistema. Isso daqui está no mesmo recipiente. Eles estão formando um equilíbrio químico. Nesse caso, é a tautomeria ou equilíbrio aldoenólico, aldeído-enol. Tá? Tem jeito de separar os dois? Tem. Você pode usar, por exemplo, uma destilação fracionada e separar os dois. Só que depois que você separa os dois, o aldeído que você separou, ele vai de novo se transformar... o enol que você separou, ele vai de novo se transformar em aldeído. Não existe enol puro na química, não tem. Sempre ele vai estar junto com aldeído ou junto com uma cetona. Tá certo? Bianquinha, entendeu como funciona ou não? Entendi. E, ó, Bianca, eu não posso chamar de isomeria de função, porque realmente eles são de funções diferentes, mas eles estão no mesmo sistema, tá? Eles estão no mesmo recipiente. Eu sinto sua voz um pouquinho chateada hoje. O Daniel te encheu muito o saco esse final de semana ou não? Encheu não, senhor. Não encheu, não. Beleza. Bianquinha, agora tem esse exemplo aqui. Gente, eu tenho 7 minutos. Ó, eu vou marcar 2 minutos para você fazer para mim. Eu vou colocar esse enol aqui, ó. Eu vou colocar esse enol, dupla, esse enol. Você vai dizer para mim quem é o tautômero dele. Certo? Tá aqui, ó. Esse aqui é um enol. Por que é um enol? Porque a hidroxila está ligada num carbono com dupla. Todo enol sofre tautomeria. Então, você vai fazer o mecanismo da tautomeria e falar para mim quem é o tautômero desse enol. Vai, rapidinho. Rapidinho. Eu quero o tautômero desse enol que está na lousa aí. Gente, sempre faz daquele jeitinho que eu te ensinei, viu? É daquele jeitinho que eu te ensinei. Dá uma agilizada, dá uma agilizada. Eu quero saber quem é o tautômero desse enol. Carolzinha, que você acabar, você me avisa. É propanona. Isso, garotinha, é a propanona. Bom, como é que faz para saber o tautômero? Gente, é fácil. É sempre assim. Ó, a dupla, ela vai lá para o oxigênio, certo? O oxigênio, ele vai atrair essa ligação π aqui, certo? Então, a ligação π, ela vai sair daqui. Aí, o hidrogênio, ele sai do oxigênio e vai para o carbono. Então, vai ficar assim, ó, CH3, aqui, C dupla O, né? O oxigênio saiu daqui e aqui um CH3. Então, esse enol que está aqui na tela, esse enol aqui, ele, por tautomeria, ele origina essa cetona. Então, entre esse enol e essa cetona, a isomeria é chamada de isomeria
dinâmica ou tautomeria. Gente, se eu não me engano, é até o exemplo que eu tenho pronto aqui. Deixa eu colocar ele na lousa. Olha lá, ó, realmente, ó, enol, né? A dupla foi atraída pelo oxigênio e o H saiu, foi para o carbono, né? Então nós temos um enol se transformando em uma cetona. Como os dois estão no mesmo sistema, como é um equilíbrio químico, a gente tem a isomeria dinâmica ou a tautomeria. Tá legal? Gente, então só para fechar. Isomeria plana tem 5 casos. Isomeria plana de função, isomeria plana de cadeia, isomeria plana de posição, metameria ou isomeria de compensação e essa última aqui, a tautomeria. Hoje eu já mando para você as respostas desse módulo da apostila, tá? Gente, agora eu tenho um exercício aqui para fazer. Carolzinha, me ajuda no primeiro, por favor. Qual é o tipo de isomeria no primeiro? Função. Porque o primeiro pertence à função Éter. e o segundo? Álcool. Como tem diferenças nas funções, isomeria plana de função. Certo? Agora, Bianca, você, que tipo de isomeria plana tem entre esses dois compostos que estão na lousa aí? Bianquinha? De posição. Isso, mudou a posição de um substituinte, ó. Aqui está no carbono 1, aqui está no carbono 2, de posição. Certo? Samantha, que tipo de isomeria que eu tenho aqui, nesse caso? Metameria. Alguém concorda com isso ou alguém discorda disso? Ixi, eu errei. Errou. Tautomeria. Como que é? Tautomeria. A Samantha falou metameria, a Ariane está falando tautomeria. Alguém concorda com uma delas? Ou as duas estão erradas, ou as duas estão certas, uma está certa? Ah, credo. E aí, Eu gente? voto na Ariane. Você vota na Ariane? Beleza, temos um voto para a Ariane. Bruna, você vota em quem? Tô pensando. Ok, tem que pensar, gente. Não vai votando de qualquer jeito, não. Dia 15 aí, ó. Pensa para votar. Bruna? Não pode pensar muito também, senão acaba o tempo da aula, tá? Não, eu tenho 3 minutos no vestibular. Nossa, aqui nós Não, temos mas 2. eu acho. Ah, Mas essa cadeia, uma cadeia insaturada e a outra é cadeia saturada. então você acha que Um tem a função aldeído, a outra tem função enol. certo. Eu acho que ele não sei. Ó, Parece. eu sei por que a Ariane falou uma coisa e a Carolzinha foi com ela. Isso daqui pertence a qual função? Bruna, isso. Isso daí é um enol. Agora, vamos acompanhar. Quando esse enol sofrer tautomeria, vem uma dupla aqui, não é isso? Uhum. E o H sai daqui. Então, esse enol, por tautomeria, ele vai virar uma cetona. Ele vai virar esse aldeído aqui? Não. Não. Então, nesse caso aqui, esse aldeído não é o tautômero do enol. Então, nesse caso aqui, a gente diz que é isomeria de função. Porque um pertence à função aldeído, outro pertence à função enol. Mas não é enol? Sim. Enol não sofre tautomeria? Sim. Só que esse enol, quando sofre tautomeria, ele não origina esse aldeído. Carolzinha, você entendeu? Entendi. Certo? Ariane, também entendeu? Ai, eu dei uma bugadinha. Ó, eu vou falar rapidinho, porque está acabando o tempo. Esse composto é um enol, mas ele, por tautomeria, ele vira uma cetona, e não esse aldeído. Tá? Então, entre esse aldeído, que não é tautômero daquele, como as funções são diferentes, isomeria plana de função. Galera, brigadão, boa semana para vocês, e até semana que vem, não, até quinta-feira. Quinta-feira,
Gente, eu vou dar uma adiantadinha em química orgânica, porque ela ficou um pouquinho mais atrasada em relação à outra, tá? Então, por enquanto, eu vou trabalhar química orgânica ainda. Fiquem com Deus, viu? Boa semana para todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.